E aí, pessoal, o caso de hoje é sobre uma sopa diferente. Hoje a gente vai falar sobre a Cat Webster, isso, que nasceu na Irlanda em 1849. O nome verdadeiro da Cat era Catherine Lawler, e assim como muitas outras pessoas, ela nasceu em uma casa simples, pobre, mas com pais muito honestos e corretos. Porém, nem isso fez com que a dona Catherine deixasse de ser aí do mundo do crime, né? Mesmo tendo pais que, apesar de serem muito humildes, muito pobres, eles eram muito honestos, a Caterina enverberou aí pelo mundo do crime de qualquer forma. Ela iniciou a sua carreira criminosa bem cedo e, ainda criança, ela já cometia pequenos furtos pela região. Cat foi uma adolescente rebelde e problemática, né, gente? Por menos, se criança ela já fazia isso tudo, imagina adolescente. E acabou sendo presa super nova, com apenas 15 anos. Apesar que naquela época, 15 anos não era super nova, não, né? Já era considerada uma pessoa que já podia casar. Mas enfim, ela foi uma adolescente problemática, acabou sendo presa com 15 anos, ficou presa um tempo, mas depois ela saiu da cadeia, continuou cometendo crimes e conseguiu juntar um somante aí, uma montanha de dinheiro, não sei se é uma montanha de dinheiro, mas ela conseguiu juntar aí um montante interessante para que ela pudesse se mudar para Liverpool, na Inglaterra. Isso foi por volta de 1867, quando ela tinha mais ou menos uns 18 anos. E com essa mudança para a Inglaterra, né, ela era da Irlanda, em uma cidade que chamava Wexford. Com essa mudança da Irlanda para a Inglaterra, ela também acabou assumindo uma nova identidade e viria a ser a Cat Webster. A Cat era uma mentirosa profissional e conseguiu convencer todo mundo que ela era uma jovem viúva de um marinheiro que tinha acabado de perder o marido e os seus então 4 filhos. Ela teria tido 4 filhos com esse homem e, assim como o marido, os filhos também. O talento dela era tão grande para mentira que nunca ficou provado se ela realmente chegou a se casar e ter filhos ou não. A única coisa que as autoridades realmente tinham certeza era das prisões, né? Ela foi presa várias vezes. Ela podia ser até uma boa mentirosa, uma boa criminosa, mas não era muito boa para se esconder ou para esconder seus crimes, mas ninguém nunca soube se ela realmente chegou a se casar, a ter filhos. A única certeza que tinham era da falsa identidade dela, né? Que ela chamava Catherine e mudou aí para Cat Webster. Provavelmente ela usava esse Webster como se fosse sobrenome do marido marinheiro, mas na verdade era uma identidade falsa. Dizem que ela resolveu mudar de identidade porque ela era acusada de muitos crimes, que ela queria deixar o passado dela para trás, mas né, gente, o amor aí pelo mundo sombrio da criminalidade não quis deixar ela para trás. Aliás, ela não quis, né, deixar o mundo sombrio da criminalidade e logo quando ela chegou na Inglaterra, ela começou a cometer novos atos de criminalidade. Em algumas matérias que eu pesquisei, diziam que não eram só furtos, tinha prostituição no meio também. Em alguns países, em algumas épocas, isso era crime. Hoje em dia também, né? Em alguns países é crime, aqui no Brasil não é, até onde eu sei, só cafetinagem é crime, mas a prostituição em si não é crime, mas talvez naquela época era, né? Eu não fui muito a fundo nisso, mas era o tipo de crime que ela cometia: furto, prostituição. E novamente, em 1868, ela foi condenada de novo a 4 anos de cadeia, saindo de lá. Nossa, gente, 2h57 da manhã e tem alguma coisa passando loucamente na rua, fazendo maior barulhão. Voltando aqui ao nosso raciocínio, né? Em 1868 ela foi condenada a 4 anos de prisão, ficando presa aí os 4 anos. Ela saiu em 1872 e dali pra frente a Cat conseguiu um emprego de doméstica. Mas o que parecia ser um emprego digno e honesto, na verdade era só uma fachada para ela continuar aí cometendo seus delitos. Ela arrumou esses empregos, na verdade, como pretexto para conseguir entrar na casa das pessoas e ali ela carregava tudo que ela conseguia pôr na mala e depois a bonita alugava quartos de pensões para conseguir vender essas coisas que ela tinha aí levado na mala. Acabou sendo presa novamente, como eu disse, né? Ela era boa criminosa, mas ela não era boa em fugir. Ela acabou novamente sendo presa
Isso em 1875, foi acusada por 36 roubos, na verdade furtos, né? Porque eu não sei exatamente a diferença. Acho que roubo é quando é mão armada e furto é surrupiar alguma coisa. Então, mas ela foi condenada aí por 36 roubos, mas ficou presa apenas 18 meses. E depois, em 1877, ela foi presa de novo. Então, assim, ela foi pega várias vezes, mas aparentemente, né, como não tinha violência, não tinha nada demais, era só mesmo a perda de bens materiais, ela não acabava, não ficava, acabava que ela não ficava presa por muito tempo. Ela ficou presa muito pouco em todas as vezes que ela ficou. Acho que de todas as vezes aqui que eu pesquisei, o maior tempo que ela ficou presa foi os 4 anos mesmo. Nossa, gente, minha cadeira tá aqui, ó, aqui, os braços, tô precisando apertar esses braços aqui. Mas vou pegar a chave pra dar uma apertada. Mas voltando aí ao nosso caso, em 1879, a Cat encontrou um outro emprego de doméstica de novo na casa de uma viúva que se chamava Julia Martha Thomas, em Richmond, na Inglaterra. Ela tinha como dever limpar, cuidar da limpeza da casa, né? E ela começou a trabalhar nessa casa no dia 29 de janeiro de 1879. A princípio, o contrato era para durar apenas um mês, mas a dona Júlia aí resolveu que ficaria com a Cat até março daquele ano. E aí foi assim, né? Foi o grande erro dela. A dona Júlia era considerada uma pessoa difícil, grosseira, tratava todo mundo com hostilidade, com grosserias, e a Cat não foi diferente, né, gente? Só que ela não sabia onde ela estava pondo o dedinho dela. Literalmente, ela não sabia em que mata ela estava se enfiando. E ela seguiu aí tratando a Cat com desdém, com grosseria. E em uma manhã, antes de ir para a igreja, ela teve uma pequena discussão com a Cat. Juntamos aí o gênio difícil da Júlia e o gênio difícil e criminoso da Cat, que também não tinha muito apego pelo emprego. Ela saía, bebia, chegava no outro dia para trabalhar de ressaca. E uma bela manhã, Dona Júlia, irritadíssima com Cat, teve uma briga com ela antes de ir para a igreja. Ela estava indo para a igreja, mas ela teve uma briga com a Cat antes disso, acusando-a de estar bêbada no trabalho, de estar trabalhando bêbada. E as duas brigaram, ela achou que ficou por isso mesmo, foi pra igrejinha dela, mas quando ela voltou, a Cat jogou ela da escada. Sim, ela jogou ela da escada. E quando eu comecei a ler as matérias, eu achei que a morte da patroa teria sido por conta dessa queda da escada, mas não foi não, gente. Não foi. Ela jogou a dona Júlia da escada e ela estrangulou a dona Júlia com as próprias mãos. Então ela findou a vida da Júlia, não foi jogando ela da escada, porque ela não morreu com a queda. Ela deu cabo na vida da patroa, na verdade foi ó, com as mãozinhas. Como ela conseguiu fazer isso? Não sei. Que, né? Tem que ter muita força e muito ódio para conseguir fazer isso. Mas ela fez isso com as próprias mãos. Ela jogou a patroa da escada e ó, estrangulou ela. E depois, né, de matar a patroa, ela precisava dar um jeito no corpo. Então, o que que ela fez? Ela cortou a patroa em pedacinhos. E sim, gente, liguem o título do vídeo a essa parte, que vocês vão entender exatamente o que que aconteceu. Ela cortou a patroa em pedaços com uma navalha. Eu até anotei aqui, ó, exatamente as palavras dela que ela disse no tribunal. Vou ler para vocês. Eu cortei a cabeça dela, separando-a do corpo com a ajuda de uma navalha que usei para cortar a carne depois. Sim, ela esquartejou a senhora, que eu não sei quantos anos tinha, mas ela estrangulou ela e depois esquartejou ela com uma navalha. A polícia disse que após o assassinato, a Cat não mostrou arrependimento nenhum, inclusive seguiu os dias aí usando as roupas da falecida e assumiu a identidade da dona Júlia. Sim, ela assumiu a identidade da Júlia usando as roupas e usando também a residência dela. A cara de pau dela foi tanto que depois de um tempo, como ela começou a perceber que as coisas não estavam indo muito bem, as pessoas estavam começando a perceber alguma coisa de estranho, ela vestiu a sua cara de pau, vestiu um vestido da patroa e foi na vizinhança pedir ajuda para conseguir vender a casa se passando pela Júlia. Eu não sei se ela, sei lá, achou que ninguém realmente conhecia a velha, porque, né, parecia que ela era uma
viúva é um pouco difícil. Não sei se ela já conhecia a rotina, mas ela colocou um vestido da Júlia e foi na vizinhança pedir ajuda para vender a casa como se fosse ela. Acabou que ela conseguiu vender alguns móveis, sim, mas o rapaz que comprou esses móveis e foi retirar na casa dela achou tudo muito estranho e comentou com o vizinho da Júlia, que também já estava meio desconfiado dos acontecimentos. E esse vizinho fuxiqueiro, os vizinhos fuxiqueiros, e esse vizinho que já estava desconfiado de tudo aquilo, acabou chamando a polícia e abriram uma investigação. Nesse meio tempo, a Júlia não. A então Júlia, né, que era Cat, que era Catherine. Mas peraí, vamos situar. Nesse meio tempo, a Cat, não sei se ela soube ou se ela desconfiou, tentou fugir, mas não conseguiu, porque, né, voltamos de novo. Ela era ótima criminosa, mas péssima fugitiva. Então, ela acabou sendo pega novamente e foi presa. E, gente, no julgamento dela, ela contou que cortou a patroa em pedacinhos e que ferveu alguns pedaços dela em água, transformando a carne em sopa. Sim, ela ferveu os pedaços da patroa e fez uma sopa. Não ficou muito esclarecido se ela chegou a comer isso ou se ela só se divertiu com a situação, mas ela fez sopa da patroa sim, e pior, ela deu para pessoas comerem. Cada vez mais que eu venho fazendo esses casos no canal, eu fico pensando em que a gente não deve pegar nada, principalmente de desconhecidos, para comer. Primeiro caso, aquele caso das coxinhas aqui no Brasil, lá de Caranhos. Agora é isso. E o caso das coxinhas era vendida, hein, gente? O pessoal tem um vídeo aí no canal falando sobre isso. É o vídeo que tá em destaque ainda, que foi acho que o que mais o pessoal gostou. Eles faziam as coxinhas de gente e vendiam. Agora a Cat aqui não ficou muito esclarecido se ela realmente chegou a comer ou se ela só fez. Ela disse que usou todas as partes do corpo, menos um pé e a cabeça, e que essas duas partes ela colocou em uma caixa e descartou no rio Tamisa, que é um rio bem grande aí lá na Inglaterra. E essa caixa foi encontrada uma semana depois do julgamento dela, embaixo da Ponte Barners. Mas não foi encontrada a cabeça nessa ocasião, encontraram só esse pé e a Cat foi condenada à forca. Na época tinha esse tipo de execução, né? Ela foi condenada à forca, mesmo sem terem achado os dois pedaços. Ela foi condenada à forca. E, gente, pasmem, depois de muitos anos, em 2011, um detetive conseguiu identificar o crânio da Dona Júlia em uma construção. Detetive não, na verdade ele era inspetor, chamado David Bolton, e ele conseguiu identificar o crânio por análise de datação por carbono. Sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas, né? Não sei nem se o corpo dela ainda dava pra, sei lá, exumar alguma coisa pra fazer teste de DNA, alguma coisa do tipo. Tenho as minhas dúvidas se esse crânio era mesmo dela. Mas esse mesmo detetive também. Detetive não, gente. Investigador. Investigador? Pera. Inspetor. Algumas matérias diziam que ele era inspetor e outros diziam que ele era jornalista. Não sei. Mas vou ficar com a possibilidade que ele era inspetor. Esse mesmo inspetor, David Bottom, ele contou ao jornal The Daily Mail que alguns dias após o assassinato, alguns garotos contaram que a Cat chamou eles e ofereceu sopa para eles, dizendo se tratar de sopa de banha de porco, que ela tinha feito uma sopa bem gostosa, bem suculenta de porco, e ofereceu para esses meninos comerem, e que cada um comeu 2 tigelas dessa sopa, que na realidade era a sopa da Dona Júlia. Eu acho que ela não comeu esse negócio. Porque senão ela teria falado no tribunal. Eu acho que ela não era canibal, não. Eu acho que ela só queria se divertir mesmo cozinhando a patroa. E é isso, gente. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, não esqueci nada, não. Mas é isso. A dona Cat aí matou, esquartejou. Esquartejou não, né? Mais do que esquartejou. Cortou em pedacinhos e cozinhou a Júlia. Vocês já souberam desse caso? É da época aí vitoriana, né? De muitos, muitos anos atrás. E eu fiquei chocada. Realmente bem chocada. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhem em todas as redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até mais. Tchau!